Olá, boa tarde, estamos no ar, mais um Estação Zona Norte, aqui na Vale TV, uma alegria poder estar com vocês, junto com meu parceiro Silon Ferreira, né? Professor, doutor, pós-doutor, militante social, diácono, morador da Zona Norte, enfim, né? Um currículo longo aí. E na minha direita aqui, mas sempre pela esquerda, né? Sempre pela esquerda. Nosso presidente e diretor do Hospital Centenário, Nestor Schwettner. Nós estávamos aqui no bastidor falando um pouco da história do Nestor, que o Silon conta no livro do Padre Orestes, né? A pesquisa que ele fez sobre a história do Padre Orestes. Vamos falar um pouco aqui da trajetória do Nestor e também das novidades da saúde, tendo em vista que ele é hoje responsável pelo Hospital Centenário. Então, temos boas notícias, né, Nestor? Boa tarde. Isso, primeiro, saudar aqui a Ismael, uma liderança importante da região norte da nossa cidade, militante social comprometido, também militante político, e também auxilia no nosso governo nessa cidade. E o Silon é um patrimônio conhecido, né, há muitos anos e sempre ativo nas suas diferentes pontas. Então, saudar aí a todos que estão nesse espaço Estação da Zona Norte da Vale TV. Alegria. Silon, tudo certo? Então, tudo certo. Boa tarde a todos e todas, né? Mais uma Estação Zona Norte. Semana passada não pude estar junto com o Ismael. Essas 2 semanas aí foram bem corridas, né? Com atividades em igreja, atividades na escola, atividades em casa, reformando alguma coisa, né? Mas sempre de olho assim para São Leopoldo, né? Lendo também que é um período de articulação, um ano muito importante para a nossa cidade, e é uma alegria estar com o Nestor hoje aqui nessa bancada, né? O Nestor que tem uma história muito bonita aqui em São Leopoldo, uma história de militância, uma história política, uma história comunitária, e como o Ismael falou, quando eu vou fazer alguns estudos, né, a partir da figura do Padre Orestes e Stragliotto, aparece logo ali no início dos anos 80, além das lutas pelo DIC, além das lutas pelas creches, além das lutas por tantas questões que tinha e tem ainda em São Leopoldo, continua de outra forma, mas aparece uma figura muito emblemática, né, que é o Nestor. Nestor que é industriário, né? Vem da borracha, né, Nestor? Então eu acho que tu poderia sim, e eu tomo a liberdade de fazer a primeira pergunta histórica, né? Da onde que vem o Nestor, quando que vem, com que idade e por que tu aparece lá nos escritos do Padre Orestes Stragliotto? Uma história que eu conto e ela é importante. Meus pais eram de Lajeado, né? Casaram em 1945, a família do pai eram 12, a mãe eram 12, saíram de Lajeado em 45, né? Tudo famílias grandes, e foram para Itapiranga, Santa Catarina, onde nós também nascemos 12 entre 1945 e 67. Congestionou, né? Fui compreender mais tarde qual era essa cultura da colonização da época. Tinha que ter famílias grandes, né? Ou seja, para dar impacto, né? No sertão, no mato, enfim, para o processo da recolonização. E em 67 nós fomos para o Paraná, oeste do Paraná, Medianeira, né? Eu nunca esqueço. Então tinha 9 anos, né? E sou dono da família, né? A família do pai, o mais velho não casava. Sim. Na nossa família também. Então o tio morava conosco. Então 12, 14, 15, né? Então muito importante. Qual era a novidade, né, da visão da colonização, dos desdobramentos no Paraná? Cada 10 porco gordo de 67 a 73 podia comprar meia colônia de terra. Caraca. Coincidência ou não, 6 casaram naquele tempo, né?
da nossa família, né? Isso é muito importante. Casaram 3, os 5 mais velhos eram homens e depois 3 mulheres. Casaram 3 homens e 3 mulheres. E eu fiquei meio puto da cara em 74. Olha só, quando tu é novo, esses anos são longos, né? São longos. Eu vim para São Leopoldo com 15 anos. Tinha um irmão aqui, um primo no Cristo Rei, Escola Agrícola Santo Afonso. Então, viemos ali trabalhar, estudar e trabalhar na perspectiva dos jesuítas. Tinha aqui a Faculdade de Filosofia e Teologia, foi muito importante. Então, seguimos esse trajeto por mais 10 anos. Tenho muito escrito sobre a minha definição de vida, enfim, jesuítas, seminário. Estudei 2 anos no São José, depois no Pedrinho, e no Pedrinho me formei em laboratório de análises químicas, né? Nem eu sabia que já existia, então, um ensino médio profissionalizante, né? Nem eu sabia. Então era, nas segundas-feiras fazia um foguinho amarelo ou branco ali no laboratório, de acordo com como tu fechava, era a cor do fogo, etc, etc, e depois, né? Um pouco mais adiante, terminei o estudo aqui e fui para o noviciado. Talvez a minha melhor experiência de vida, né? Foi uma busca nossa de tentar tornar também a atividade religiosa, né, mais interiorizada, né, mais com os bairros, etc, etc. Era uma disputa enorme na Companhia de Jesus pelos rumos. Nós éramos 1000 homens no Brasil. Hoje são 300 e pouco, né? E muita juventude, né? E tinha uma discussão muito importante sobre os rumos, né? 76 foi inaugurada aqui a Unicinos, né? Então tinha os rumos, olha, os novos formandos, tomara que venham todos para a universidade, né? Para trabalhar e ajudar, enfim, ampliar, porque no ensino fundamental e médio, né, tinham os maiores colégios, Colégio Anchieta, Porto Alegre, Colégio Medianeira em Curitiba e Catarinense em Florianópolis, né? Então era algo extraordinário, né, nesse tempo, e nós debatemos, nós não vamos ir para Porto Alegre, né, no noviciado, nós queremos um outro lugar. Foi para Cascavel, foi muito importante, experiência, bom mestre. E aqui, nas férias, eu fui na Igreja Conceição, então trabalhei um mês de junho nas férias aqui, né? E a CNBB, na época, né, fez a coleta de domingo para ajudar a Revolução Nicaragüense. Foi muito importante, só para ter uma ideia. Isso foi que ano? 1979. 79. Só para ter uma ideia, né? Hoje já dá para contar, claro, isso, né? Ou seja, as 4 missas de domingo, né? Então tinha um cidadão aqui, né? Já não está mais aqui, o Antônio Rossi, né? Ou seja, todo mundo dava a sua contribuição, que é da tradição. E um cidadão, né, deixou um envelope com quantia muito importante, mas nós imaginávamos que da igreja progressista rico não poderia ser de jeito nenhum, né? Sim, pela opção de vida, que todos nós estávamos a caminho da diaconia da fé, da propagação da justiça, como um princípio muito, muito importante, fundante, enfim, e queríamos aprofundar essa linha, né? Então, na segunda-feira fechava aqui a portaria, é a mesma casa aqui, né? Fechava a portaria e tinha que contar esses recursos todos, né? E o padre Mauro Danner era gremista aqui, né? Aqui, a grande maioria das paróquias eram dos jesuítas aqui, né? Então nós fomos contar, e aí disse para ele, mas como é que se justifica, né? Um homem tão rico deixar uma boa quantia? Até ele disse, não, é muito simples, né? Quanto mais guerra, né? Quem tem armas, mais negócio, maior negócio. Então deve estar, as armas dele devem estar nos 2 lados, etc, etc. Sim, mas e vem na igreja, né?
E está ajudando quem, né? Ali no domingo na igreja ajuda uns, né? Depois durante a semana, né? Então nós conversávamos, era conversa importante, da mesma forma, você falava em baile de cabide, né? Você falava várias coisas, né? Que não vou contar aqui, né? Sim. Né? Então, fui para o noviciado, uma definição de vida importante, tem umas 5.000 páginas escritas. Desse tempo, o exercício ignasiano era algo duro, difícil, afastado, né? Durante 30 dias, e concluído esse espaço, ao menos do ponto de vista de vocacionado, entre ser religioso, celibato, ou então, né, seguir a vida matrimonial, ou seja lá qual for, eu saí muito bem definido e tenho as páginas todas guardadas, é enorme, né? Então, o mestre orientava e tu só escrevia, né? Não, né? Então, era muito importante. Então, a definição principal da minha vida foi exatamente isso, né? Não importa onde a gente está, né? Não importa, né? Tu pode trabalhar com muita profundidade aquilo que tu acredita, aquilo que te deixa mais livre, aquilo que te torna mais pessoa. Saí, aí eu voltei para São Leopoldo, 81, e aí, claro, vim trabalhar na fábrica, Amapá, né? Mais de 1.000 trabalhadores, maior empresa de componentes da borracha. Meu pai trabalhou 30 anos lá. Então, nós devemos estar trabalhando junto, 81, 86. Não, o pai trabalhou 30 anos, Adão Dorminhoco. Adão Dorminhoco. Tinha Adão Dorminhoco, Adão Sabão. Adão Sabão e Adão Dorminhoco, exatamente. O pai é o Adão Dorminhoco. E claro, o calçado dólar, então o setor coreiro calçadista, né, era de fato algo determinante, né? Era aqui em São Paulo Franca, a disputa da Amapá era com o Grupo Amazonas da Franca, né? E nós aprofundamos isso, estudava números, milhares de pares de sapato, trabalhava no faturamento, mas também passeava lá onde fazia borracha, não existia área profissional nesse sentido. Então, o que foi determinante para uma segunda definição de vida? Os jovens, em 1983, um congresso de jovens trabalhadores, a JOC brasileira, que estava se organizando depois da ditadura, seguindo, e eles disseram, olha, Nestor, a exploração, a contradição do trabalho, né, do mundo do trabalho, enfim, a luta por justiça, por distribuição de renda, enfim, por direitos, não é no bairro, né, por mais que seja importante, mas a contradição de classe se dá na fábrica. Sim, mas ali é muito difícil, né? Muito difícil. Trabalhadores sem portadores de direitos, etc, etc. Nós fizemos o 3º Congresso Nacional da Juventude Trabalhadora e um dos membros foi lá pedir para o Dom Sinésio uma carta autorizando para eu poder ir. Isso em 83, eu entrei lá em 81. E o padre, o Dom Sinésio, pediu uma carta, né, de jovens cristãos, etc, etc, que iriam fazer um congresso muito importante, etc, etc. Sei que a empresa liberou, nem descontou os dias, já me chamou a atenção, né? Mas, né? Evidente que a estrutura da igreja sempre pesou, né? Por isso, quando a gente fala dos anos 60, né, o papel da igreja, mesmo a igreja com conotações progressistas, era muito considerada, muito respeitada. E a partir dali, continuamos se reunindo. E as pessoas me convenceram, eu estava muito bem. Quem nos anos 70 tinha ensino médio, muito bem, era quase tido como alguém de classe média, né? Mas isso não era um atrativo. A minha ideia era estudar, por isso fui morar na Batista, né? Na Vila Batista, no outro lado da faixa, estudar, tentar me formar. Iniciei fazendo psicologia, fui para economia, estudei muitos anos economia, né? E essa questão da juventude acabou na versão do modo ver
né, julgar e agir, acabou criando uma lógica na minha vida, etc, etc. E não foi fácil eu meio que abandonar esse itinerário bem sucedido, né? Era uma empresa enorme, etc, etc. Numa eleição da CIPA, né? Eu me posicionei, digo, ó, meu candidato é lá, o xerife lá, nós então jogava futebol, tocava violão, jogava baralho, né? Ou fazia várias coisas para aproximar os jovens, principalmente. E fizemos uma pesquisa, né? Que foi orientada. Pegava o ônibus na Vila Batista, né? 6 da manhã, e subia 8, 10 ônibus, assim, praticamente só jovens, que para as fábricas de calçado. O que chamou a atenção? São tudo alimentos, né? Fizemos um questionário, uma pergunta: qual é o teu melhor momento do dia? E aqui o jovem, como é que é o nome? Vitor. Qual é o teu melhor momento do dia e qual é o pior? Então, era antes da Constituição de 88, Sim. Era 48 horas semanais, etc. Né? E passamos no ônibus, nas portas de fábrica, de meio-dia, pegar uma bicicleta, vamos pegar 20 minutos. E o pessoal foi se conhecendo, a juventude é assim, é juventude de massa. No Hamburgo, 30 mil jovens nas fábricas. Na região, mais de 200 mil jovens, né? Todo salário mínimo, né? Ou seja, trabalhando uma linha de produção que começava, depois acelerava. A maioria de fora, né? Isso, de fora, as casas eram puxadas, as fábricas também eram puxadinhas, de tanto que cresceu rapidamente. E os jovens, o que a gente sentia, né, nas linhas de produção? Jamais um jovem recebia um elogio, né? Porque era uma linha de produção que o pessoal fazia a mesma coisa, né? E depois acelerava. Então, na pesquisa, dizia assim: qual é o teu melhor momento do dia? Falava, viu, Vitor? Há muita gente. Não, pior momento do dia é 7 da manhã. E o melhor momento, 6 e 6 da tarde. Ou seja, o trabalho era visto como algo não digno, algo que não tornava as pessoas felizes, né? E para nós jovens, refletindo isso, né? Nós tínhamos, depois do congresso, pessoas em todas as cidades. Se vocês olhar o Claudir, né? Nespoli, olhar, né, o Marco Maia, olhar o Jairo Jorge, era o nosso escritor principal, o Quintino aqui, né? Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, enfim. Viário. Né? Oi? O Viário. Não, Quintino. O não Viário era outra cepa, né? O Jurandir Damin, né? Então era algo. Então o casal liberado da época era o Claudir e a Nelson, mulher dele, a Roseli, de Canoas ali, que trabalha como é que é? Na Caritas do Estado ali, né? Sim, a Roseli, coordenadora. De muita qualidade da época. Nós éramos poucos, mas muito qualificados. Adelar e Passo Fundo, nosso vereador lá de Erechim, né? E assim por diante. Por que eu falo isso? Né? Essa discussão, essa organização, muitos até nos convenceram, claro, tinha muitos equívocos, né? De que, olha, esse processo ele é mais importante do que inclusive estudar, né? Porque isso tem urgência. O que isso nos levou? Sim, mas fazer um trabalho dentro da fábrica, né? Eu fazia 2, 3 cadeiras na Unicinos, então eu levava a minha pasta, eu consegui dar uma enganada há um bom tempo, né? Então até que eles descobriram, enfim, uma eleição da CIPA, etc, etc. Depois de 6 anos, com CIPA e tudo, nós fomos para a rua, tentamos parar a fábrica, fomos para o sindicato, daí nós vimos o que era aquilo ali, né? Eu sei que eu já tinha uma moto, digo, não, aí nós definimos. 30 dias sem trabalhar, digo, opa. Isso 87 já? 86. Aí olha só, fui pegar serviço. Isso foi em outubro, novembro, fui pegar serviço em março, lá na CAD, Novo Hamburgo, lá adiante, São Jorge. Fábrica de 30 pessoas. Tinha que já começar a trabalhar meio escondido. Aí, a fábrica em
5 ou 6 meses, de 30 foi para 150. Era uma Passando de ascensão 80, ascensão. louca, mas daí já era uma outra fábrica. Vira, fachete, né, para tênis, essas coisas. E depois, digo, puxa, lá na outra eu não quis participar da CIPA, não precisava, estava bem no meu serviço, fazia o mapa do faturamento, tudo. Era o conferente e tinha liberdade de caminhar a fábrica toda, entendia um pouco da composição da borracha, o componente lá da esteira, fazia já solados coloridos, com equipamentos da Alemanha, mas tinha um contrato muito, né? Não é nem hoje, tu trabalha por contrato, por pedido, não, tu produzia dia e noite e o estoque era quase maior do que a fábrica, né? E aí se estragava, né, uma coisa na esteira longa, né? Aí tinha que avisar os alemães, né, para vir, ganhava tanto disso, daquilo. Estourou uma correia dentada. Sim. E eu lembrava da colheitadeira, trilhadeira lá da colônia, né? Aí eu disse para os caras, não, mas os alemães não precisam vir. Aqui nós temos manutenção, temos tudo. Mas tem um contrato, mas não, tu tem que falar com os caras, é uma correia dentada, aqui tu faz emenda e deu, né? E eu sei que nós tiramos uma foto lá, mandamos depois uns fax lá, e eu falando em alemão com os caras, né? Eu sou alemão, né? E acabamos fazendo aquele concerto ali embaixo, fiquei famoso ali para os caras, né? Porque quem é do interior normalmente é operacional. Eu conto essa história, Sim. né? Porque são bases importantes, né? E aí, claro que com essa opção nossa pela CIP, etc., eu achei que jamais os caras iam se importar comigo, porque eu era um cara que controlava faturamento de alguns milhões, né? E tinha os dados dos números de pares de calçado produzido em Novo Hamburgo, na região, era um troço interessante, mas isso não me atraía tanto, me atraía a causa. Fui para outra fábrica, né? E o cara botava, olha só, botava cachorro no cartão ponto, né? Ou seja, quando ele dizia que a turma tinha que fazer hora extra, botava o cachorro, porque como a produção era alta, né? Trabalhava sábado, domingo, mulheres, etc, etc. Aí um dia, né? Botava o cachorro para impedir que as pessoas fossem Claro, embora. não, só para vocês terem uma ideia, isso nos anos 80, a gente acha que... Está muito né, longe, quando não é tem muito um longe. trabalho escravo hoje, né, etc, etc, isso é uma dimensão louca, e o cara era presidente do time do Novo Hamburgo, né, etc, etc, né, e digo, mas não dá, não dormia direito, né, etc, etc, aí a pouco, né, me mandou, digo, vai ter que fazer lá no sindicato da borracha, fazer a rescisão de uma mulher aqui, mulher grávida, mas digo, mas não pode demitir mulher grávida, né? Não, aqui, ou trabalham para mim ou não trabalham mais aqui, né? Então, tá, deu o recado, mas aí a pouco eu vim fazer o acerto aqui, eu disse, isso é uma mulher grávida que o cara da empresa está demitindo, né? E é evidente que o cara do sindicato era vinculado. Aí eu disse para a mulher demitida, né, eu dei um cartãozinho de um advogado lá de Novo Hamburgo dos metalúrgicos para a mulher. Tá. Outro dia de manhã o patrão já me espera, né? Por quê? E com um cartãozinho na mão, porque as mulheres conversavam entre si, né? Então o que eu quero dizer? Fiquei mais um pouco, mas lá eu já tinha me elegido na CIPA, né? E estudava, eu fiz a regulamentação da CIPA e participei do processo, né? Já tinha estabilidade naquela época? Tinha mais de um ano. De um ano só. Antes da Constituição de 88, né? Quando deu a confusão, fui com o CIPA e tudo para a rua, né? Ou seja, era assim, então uma estabilidade, né, etc. Aí eu fui para uma outra fábrica em Cobol, também componentes. O cara queria que eu fosse gerente numa fábrica importante, mas aqui eu vou entregar as notas para os caras carregar, e o mesmo que carregava na Amapá, carrega no CAD, vai carregar aqui. Fiquei meio reduzindo meu salário e aí sim, olha o que aconteceu. Nesse tempo,
Deu a crise, né, de 86, muitas fábricas quebraram e eu estava praticamente na rua, né? E aí o cara do sindicato lança o edital aqui, né? E aí nós fizemos um grande movimento, por isso nós chegamos na tua pergunta, né? 20 minutos depois, o Nestor responde a pergunta do... Perfeito. Cara, que história Eu tinha uma moto. Olha só a história, pouca gente lembra. Por que isso foi tão interessante? Teve uns meses antes a eleição da emancipação da Zona Norte. Isso mesmo. Né? E esse cara tinha acordo com os empresários da Charlau para ser o vice-prefeito, né? E o povo do Rio dos Sinos, todo mundo era contra. Campinas. Imagina, aqui do outro lado do rio pertencia à Zona Norte, né? Então essa disputa, ela foi... Pertencia a Charlau, né? Na verdade. Essa disputa, ela foi imensamente derrotada. Pode ver, a região aqui não fez mais plebiscito depois, etc. Valdir Schmidt era o prefeito. Então, muito importante, e deu a eleição. Eu ainda trabalhava, depois das 6h06, botava 5 litros de combustível na moto, ia para Bento Gonçalves, era uma base, não era nem aqui, era uma base quase estadual, Bento, Caxias, Nova Prata, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Saía 6h06, ia a Bento, tinha um cara dentro do sindicato que estava rachando, passou a lista de filiados de Bento, imagina frio, isso, né? Nesse período de inverno, de Bento, os gringos sentavam, mandavam entrar, mais uma cuca, um queijo, mas não chamava para sentar na mesa, né? Não chamava para a mesa, saía de lá, ia a Caxias, às vezes 1h saía de Caxias, 0 grau, né? Botava o jornal 0 hora no meio das roupas, enfim, e outro dia trabalhava normal, ou seja, organizamos esse processo, conversamos com o padre Orestes, o padre Orestes, não, tudo está à disposição, Marte, mas está meio em cima, né? Mas sexta-feira tinha que fazer uma reunião, não, até eu participo. Sentamos naquele salão lá e fomos indo, né? E começou a campanha, né? Muito forte, e todo mundo se envolveu, e o nosso símbolo era uma prensa, né? Um trabalhador do Fábio fez uma prensa de rodear e botar uns magrão lá dentro, a prensa que vai amassar os pelegos, né, etc, etc. E era uma luta constante. E nós acabamos ganhando por 20 e poucos votos, mas tinha que ter 50% mais um, os caras meio que fizeram movimentos, né? Nós ganhamos por 1 voto, eles recorreram para uma segunda eleição, perdemos por 93, nós entramos na justiça e conseguimos mandar buscar o arquivo do sindicato, né? Então lá no arquivo, em função da disputa da Zona Norte, o Juarez da Gráfica Portão, né? Ele fez novas fichas, né? E as fichas todas novas do arquivo, né? Eram após a eleição, né? Do primeiro turno. Do sindicato. E essas fichas nós tiramos, né? Vamos dizer, ele botou tipografia Portão, né? 0787, uma coisa assim, né? E eles preenchiam com a data retroativa, Caxias, Bento, etc, etc. Nós levamos a contagem para a Delegacia Regional do Trabalho e ganhamos ali, né? Ou seja, foi muito importante. Então, como isso foi muito intenso, né? Virada, né? A comunidade, perto da eleição, eles foram lá, pintaram a igreja, pintaram o salão. Essas fotos. PT, CUT, Chapa, uma coisa assim. Fizeram isso aqui, a fábrica de Caxias, em Bento, né? Ou seja, era um terror da época, né? E nós juntamos a turma da Joca, a turma da Juventude, o cigano lá em cima, né? Imagina, lá para a capela, passar a noite toda colar um cartaz, né? A gente achava que os trabalhadores enxergavam, né? E quando largamos o primeiro boletim da prensa, isso foi fundamental. E aí a minha ideia era ficar 6 meses só no sindicato, e eu vou continuar estudando e vou lecionar, né? Então,
Eu estou contando essa história e apareceu a CUT em 94. O camarada Olívia disse, João, precisam ficar mais próximo dos trabalhadores para concorrer. Eu concorri, nunca tinha concorrido a deputado, mas depois queria voltar para a aula, eu não queria ficar morando na Vila Batista, em São Leopoldo. Sempre paguei aluguel. Então esse processo eu falo dele, sempre demora um pouco para falar, que na verdade aquele início, ele é mais importante que todo o processo posterior, né? Porque é na juventude que nós temos as grandes encruzilhadas da vida. Não estou dizendo para todo mundo, né? Sim. É o momento das grandes opções. E o Gardem, que era o fundador, um belga, ele dizia assim, um jovem vale mais que todo o ouro do mundo. Né? Tá, mas ninguém deu muita bola, tá, o ouro é importante, mas... Né? É o mesmo belga do Vejo Garagir? É. Daqui a pouco ele dizia o seguinte, viu que as pessoas não entendiam, ele dizia assim, não, um jovem vale mais que 10 bispos. Eu não gostava muito de igreja, né? Daí a terceira investida foi, eu estou falando de um jovem consciente, um jovem portador do projeto, um jovem, né? Aprofundou isso. Isso chamou muito a atenção, porque nós éramos poucos, por exemplo, o Sindicato da Borracha, quem era mais de esquerda, do PT, nem me dava conta. Era só uma pessoa, outros nós fomos construindo, e é o que o padre Orestes fazia. E ele já chamava nós para participar das atividades da Bíblia e outros. Eu lembro, a Alvarina estava grávida, né, do meu filho, né, do Kaiser também, faz 38 anos. E aí ele viu, a tua mulher está aguentando com essa barriga. Ele foi lá, pegou uma banha, né, e foi fritar um ovo para ela, né? Ela não esquece até hoje, nunca comi um ovo tão bom, né? Aquele, claro, quando tu tem fome, e ele né? escreve isso, ele deixa escrito isso. Isto é algo, né? Então, quando ele ficou doente, foi para o Hospital Regina, tu veio com 56 anos, né? Foi para o Hospital Regina, e eles abriram, olharam e fecharam. Isso foi um choque para todo mundo. Então, por exemplo, ele também era uma referência da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, né? Ou seja, tu não faz política somente num espaço, não faz política somente num espaço. Então, por exemplo, nós somos desse processo importante, e isso garante, né, por exemplo, que a gente de fato trabalha uma perspectiva para a vida toda. Agora, qual é a grande reflexão? E evidente que a expectativa aqui é discutir mais o presente e o futuro, mas eu acho que o grande elemento, né, desse tempo, né, e o Dom Evaristo Arns, o cardeal Arns, lá em 83, ele dizia assim, não basta ser bom e honesto, isso não vai te estabelecer. Então, tu tem que te qualificar, tu tem que interagir, tu tem que ter ação para poder se estabelecer. Acho que esse é o grande momento para responder essa tua pergunta, né? Ela é muito profunda. Falo às vezes, mas poucas vezes, né? Porque, né? Acho que a gente tem que trabalhar isto, né? Porque tanto na minha família como em outras famílias grandes nós se damos muito bem hoje, né? Mas na época era um divisor de águas, né? Alguém estudar para não ganhar dinheiro, né? Sabe? Né? Por mais que as pessoas tinham a visão do que era o campo, do que era a pobreza, do que era o trabalho. Então a história é resultado de avanços e retrocessos. A gente achando que trabalhando do mesmo jeito tu vai progredindo, não, né? Os tempos, os períodos, as rupturas são diferentes, né? Mas, Mael, antes de tu passar, deixa eu fazer só o fechamento disso daí, eu acho que tu passa, não, né? É só para dizer o seguinte, ó. Ô, Vitor, nós precisamos mais uns 10 minutos aí do programa, tá? Precisamos desses 10 minutos para poder fazer um fechamento aqui. Não, é que nós começamos atrasados, Silon, faz a tua perguntinha. Eu só acho o seguinte, ó, que o Nestor, ele precisava falar sobre os anúncios de hoje, que são muito importantes, né, para a cidade, enfim, eu acho que isso é importante. Então, o que eu fecho? O quanto é importante ter ouvido
e relatado e deixado registrada essa história do Nestor, porque isso hoje, tu não vê, tu vê o Nestor como o candidato a vereadora, o vereador que concorreu tantas vezes, mas o que formou o Nestor como militante, né, essa história toda, é muito importante ser repassado para gerações, para o filho, provavelmente ele já cantou, mas para todos os outros, né? E trazer agora o que tu fala, né? Que eu acho que faz o fechamento, que seria as novidades que tem para anunciar para São Leopoldo. Sem dúvida. Nestor, muito legal essa tua história de vida. A gente quer que tu venha mais aqui com a gente. Acho que frustrei a expectativa contar. de vocês, mas é importante, Adorei. como tu falou, em escrever. Não, Isso, pelo contrário, né? estamos muito felizes que Isso. Tu me autorizar, eu escrevo isso que tu falou. Então, para esse contexto da história, não tem algo errado, né? Porque tu faz escolhas, né? E quando eu falo da juventude, né? Quer dizer, é o grande momento das opções da vida. Vale para nós, mas vale mais para a juventude, por exemplo. Um acerto na juventude, Vitor, né? Encaminha. E um erro na juventude, evidente, tu conserta, mas cria muita dificuldade. Então, acho que é muito importante. Então, um processo de conscientização, ele é determinante, né? Mas diga lá, agiliza São Léo. Quantos minutos ele tem? Bota ali. Eu vou pegar aqui só 5 minutinhos. 5 aqui. minutinhos. Eu acho que o Agiliza São Léo é uma síntese, né? Dá para dizer, desde 1920, 21, desde a pandemia, né? Que foi causando refluxos, seja em todo o sistema, colapsou todo o sistema de saúde brasileiro, né? Imagina, mais de 700 mil mortes, pessoas mutiladas, pessoas que ficaram com fisuras para o resto da vida, e criou-se um verdadeiro drama na vida das pessoas. Tu perguntar ao professor Roberto, por exemplo, né? Ele foi entubado, ele reagiu no meio do caminho, digo, não posso ficar nessa porta aqui, é muito calor, me leva no outro lugar. Ou seja, nem todo mundo entubado deixou de ter consciência. Dizem as pessoas que algumas ouviam, outras não. Então, o que aconteceu? Represou tudo que é tipo de cirurgias, né? Tudo represado, e as estruturas físicas dos nossos hospitais, eles todos ficaram vinculados somente, né, ao Covid, né? Somente, e o pavor, né? E a disputa, né, dos rumos, né, do país, enfim, as contradições, e o nosso sistema de saúde, né, desse tempo posterior, né, também teve o problema do financiamento, né, da saúde, e é evidente que, né, com o passar dos anos, né, esse processo foi acumulando as cirurgias chamadas eletivas, né, cirurgias, né, normais, quando tu interna no hospital, um acidente ou alguma coisa, essas cirurgias são feitas permanentemente, né, é bem importante, mas as eletivas, todas as demais, elas foram sendo represadas, sofrimento das pessoas, muitas pessoas no decorrer desse tempo, né, doenças cardíacas, doenças vinculadas ao câncer, doenças vinculadas a várias outras áreas, né, as pessoas, né, foram diminuindo, até uma cirurgia de cataratas, né, que é absolutamente simples, você faz em 5 minutos. Imagina, as pessoas não conseguem renovar a carteira de motorista, as pessoas não conseguem mais fazer uma leitura, as pessoas tropeçam na rua, né, etc, etc. Ou seja, muda completamente o sentido da vida. Então, esse processo hoje trabalhado, que ele é fundamental no nosso sistema integrado de saúde, ele encaminhou, né, o prefeito trabalhou um termo, né, de fazer esse conjunto de mais de 3.000 cirurgias, né? Só que para fazer 3.000 cirurgias precisa, né, no conjunto, trabalhar em torno de 12.000 consultas,
7.000 exames, né? E uma estrutura física extraordinária. E o município foi buscar, né, mostrar para o governo federal os serviços prestados nos últimos anos, chama isso de histórico, que sempre é um problema dos registros, etc, etc. E essa busca garantiu para o governo municipal, primeiro em dezembro 20 milhões, depois mais 17, que são recursos que vão ser aplicados nesse conjunto de um programa que nós podemos chamar de Agiliza São Léo, né? Que já começou semana passada, né? As cirurgias, enfim, já foram feitas mais que 40, e é um programa, né, da Secretaria de Saúde, da nova fundação, integrado, né, do conjunto do município, que visa a redução das filas de espera dos usuários para a realização de consultas especializadas, exames e cirurgias. Isso é um drama na vida das pessoas que impressiona muito. Então, tem um conjunto de iniciativas, são, como eu falei, mais de 12.000 consultas especializadas, né? 7.500 exames, e aí nós podíamos ler aqui, pode ser de todas, são cardiológicas, vasculares, dermatos, neurológicas, oftalmos, enfim, depois exames muito qualificados, né, exames mais caros, né, de ecografia Doppler, colonoscopia, né, endoscopia e outros, né, e o conjunto de cirurgias vai desde a geral, vascular, ginecológica, urológica e oftalmológica. Então, nós estamos investindo, né, o município repassa para o Hospital Centenário um conjunto de recursos, né? E o Hospital Centenário faz a gestão dessas cirurgias todas. Para isso, nós estamos fazendo um bom investimento, um pouco mais de 2 milhões no bloco cirúrgico, são 6 salas, né? Então, colocando um novo foco, né? Um novo conjunto de carrinhos com equipamentos, enfim, são equipamentos lá bons, funcionam, mas tem mais de 40 anos. Então, qualificar o Hospital Centenário é um dos objetivos, é fazer 3.100 cirurgias, né? Em 6 meses, né? Em 6 meses, né? Com um repasse, né, de recursos, né, do município, né? Um repasse de recursos do município, né, de pouco mais de 3 milhões, né, agora, mais 2 milhões em maio, e depois mais 3 milhões e pouco, ou seja, no conjunto de 9 milhões para, a partir aí de julho, agosto, ou seja, para concluir os serviços com uma forte supervisão, né? São mais de 3.000 cirurgias, além de certamente outro tanto de cirurgia que o Hospital Centenário faz, que tem acesso direto à porta, né? Seja SAMU, seja, enfim, todo atendimento todo esse dia. Então é um trabalho extraordinário. Vocês imaginam, não é 3.000 pessoas, isso são milhares de pessoas. Nós podemos dizer que, né, isso é quase 1/3 da nossa comunidade que tem algum tipo de envolvimento. Vai ser impactado. Né? Impactado, e, portanto, o governo ter decidido enfrentar isso de frente, né, e trabalhar essa perspectiva só foi possível porque o presidente Lula, né, abriu essa perspectiva, né, evidente, à medida que faça a prestação de contas, etc, etc. Então, a saúde, de fato, hoje em São Leopoldo, né, continua sendo uma prioridade número 1, e o meu sonho, né, dentro disso, esse é o grande debate, porque que eu estava trabalhando a perspectiva aqui de disputar a prefeitura, né, era exatamente assim como há 23 anos atrás se construiu o polo tecnológico, né, que hoje é o maior polo tecnológico da América, via Unicinos, etc, etc. Nós também trabalhamos essa perspectiva de São Leopoldo ser um grande vale tecnológico. Hoje o governo federal, no seu programa, no seu eixo coordenado pelo Alckmin, né, que é o eixo da industrialização brasileira, em 6 eixos, o segundo eixo trabalha 2 questões importantes: produção de insumos,
que é medicamento, você sabe o que é isso, e o outro eixo é tecnologia. E a tecnologia hoje, parte dela já está aqui. Com o hospital escola, com a universidade e com o governo federal e toda a nossa relação internacional, hoje, só vou dar um exemplo de um equipamento, né? Ao lado do hospital, a oncologia, ela trabalha com radioterapia e quimioterapia. Só isso, só aplicação, né? Está comprando um aparelho, por exemplo, hoje para um cidadão fazer uma radioterapia, né? Ou seja, são ondas, né, eletromagnéticas, enfim, a média é tu fazer 30 a 35 aplicações, 7 semanas. O novo equipamento faz numa semana, ou seja, a própria aplicação procura, né, pelos raios, por várias questões, trabalha isso, então, num tempo, vamos dizer, 7 vezes menos. Imagina o cidadão aqui, vem de São Francisco de Paula, vem de tudo que é lugar, ou seja, faz isso e, evidente, com muito menos sofrimento, menos destruição de tecidos, etc, etc. A 1 milhão e 700 milhões de reais, ou seja, 7, 8 milhões. Então, eu estou dizendo temos muito assunto para falar, que tomo nesse caminho e depois, talvez, no final, eu faço uma conclusão que é importante. Não, eu acho que é isso. Silon, tua despedida. E o ponto final, primeiro, né? Eu acho que precisamos de 10 programas com o Nestor. Sempre quando a gente fala, diz que precisa 2 para quem vem com o Nestor, a gente precisa 10, porque realmente tem muita coisa para nos contar e colaborar aí com o nosso programa. Nestor, muito obrigado a todos que vão assistir ainda, né? E vão estar conosco neste programa. Isso, eu só quero dizer o que me move, né, e cumprimentar essa oportunidade. Talvez eu tenha até atrapalhado vocês um pouco, né, para ser mais sucinto, né, e figuras do teu tamanho, nós temos que adaptar o programa para ti. O que me move, né, quando for para o Hospital Centenário, isso é muito importante as pessoas saberem, né? Vocês sabem como é que nós funcionamos, seja no partido, no governo, né, enfim, foi um acordo na época com o Marcelo, depois com o Manazzi, de que, como é um espaço muito complexo, é 24 horas e não tem, né? Tu lida com o limite da vida. E o limite da vida, ele é fantástico. Quando a pessoa está de bem, nós, pelos nossos princípios, quem está de bem com a vida, né? A própria doença, muitas coisas não afetam. Lembra que a pessoa tem, está 80 anos, sofre um AVC, tem problema cardíaco. Uns sabem, outros não sabem, leucemia, outros, né? E quem está de bem com a vida vem de arrasto para o hospital, com o soro levanta. E às vezes quem está de mal com a vida, desgosto da vida, às vezes nem uma anestesia pega, sabe? É impressionante. E a diferença entre um e outro, quem está de bem com a vida, pode viver 5, 10, 15, 20 anos a mais do que quem está no contrário. Então, acho que todos nós, isso é um aprendizado meu, sou muito grato, aprendizado de que se estamos de bem com a vida, nada pode nos abalar, porque a vida abala, né? A gente pode viver mais. E acho que esse é o esforço que todos nós temos que fazer na perspectiva de construir, enfim, o nosso presente, o nosso futuro, em vida digna e melhor. Então, quando aqui trabalha com a escrita, né, do livro do Padre Orestes, eu acho que é isso, né? Temos que, inclusive, trabalhar pessoas que fazem, que leem isso, que lembram, porque a boa história, né, move perspectivas e move o futuro. Eu acho que é isso que a gente precisa acreditar. Então, eu quero acreditar. Muito obrigado. E agradecer vocês ali por esse momento. Um abraço. Muito obrigado. Agradeço a todos que nos assistiram aqui no programa. Infelizmente chegamos ao fim, mas certamente teremos outras oportunidades com o Nestor e com vocês. Um abraço, até a próxima. Um abraço, gente. Até a próxima.